Falar agora sobre outra decisão que fez barulho, mas essa saiu, Rivaroli. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu suspender qualquer decisão contrária do presidente Lula sobre a questão das armas. Então não pode mais nenhum outro juiz de qualquer instância decidir algo que contraria ali o que Lula determinou a respeito da questão das armas. Só vou trazer para o Paraná essa história porque essa decisão do Gilmar Mendes, ela acontece logo depois que um juiz federal substituto aqui do Paraná deu uma liminar autorizando um colecionador, atirador, que não fizesse aquele cadastramento das próprias armas de fogo junto ao Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Então, depois dessa decisão, que abriu um precedente gigantesco aí para outros juízes de primeira instância, digamos assim, ainda mais que esse era substituto, né? Aí o Gilmar Mendes veio e falou assim, ninguém mais toma decisão, está proibido se manifestar ou decidir questões contrárias à resolução da Presidência da República sobre o tema. A Beatriz Frenner vai aprofundar a história pra gente. Bea, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rivaroli e para todos. O ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça que tratam do decreto 11.366, que era para o pedido de recadastramento das armas dos CACs, dos colecionadores, entre outros. O ministro destacou, numa análise preliminar, que é evidente a constitucionalidade e a legalidade do decreto presidencial. Na avaliação dele, as matérias da norma se encontram dentro da esfera de regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Portanto, o presidente não exorbitou da competência prevista nessa Constituição Federal. O relator ressaltou também que o decreto está em harmonia com os últimos pronunciamentos do Supremo em relação ao tema e sua edição tem o objetivo de estabelecer uma espécie de freio de arrumação na tendência vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil que ocorreram nos últimos anos. O ministro Gilmar Mendes solicitou a inclusão do referendo da medida cautelar para julgamento em plenário virtual. Isso vem de encontro, por exemplo, com uma decisão de um juiz federal aqui do Paraná que tinha derrubado a obrigatoriedade do recadastramento de armas de fogo de colecionadores, caçadores e os CACs, que são os chamados aí atiradores esportivos. Essa decisão, então, de recadastrar, ela foi assinada por um decreto do presidente Lula. O juiz paranaense tinha agido contra esse decreto do Lula, para a gente tentar explicar de uma forma mais simples. Ele tinha derrubado a obrigatoriedade que o Lula estava impondo. E agora, o ministro Gilmar Mendes volta a fechar os processos em andamento relacionados a essa situação do recadastramento. Então, o que está valendo, por enquanto, é de fato o decreto presidencial e, portanto, o recadastramento das armas para todas as categorias que a gente citou aqui. Rafa, Riva. Obrigada pelas informações, Bea. Tá aí, Rivaroli, decisão do Gilmar Mendes, depois já impedindo qualquer outra instância inferior à justiça, né, as iniciais da justiça, de se manifestarem, melhor dizendo, a respeito dessa questão. Temos que ser justos, Rafa, porque da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro deu os decretos com a liberação das armas e quem questionava perdia, está acontecendo igual. No contrário, né? Se o decreto ele é válido, isso pode ser feito pelo executivo. Nesse assunto ele tem que ser respeitado, não que eu concorde com ele. E esse decreto é pelo recadastramento. 70 mil armas e CACs já foram recadastrados. Eu sempre vou ser a favor da pessoa ter uma arma. Discordo de alguns calibres que são dados e tudo mais para autodefesa. Eu não quero ter, mas eu luto pelo direito de você poder ter, mas também de ter uma enorme de uma responsabilidade se a tua arma for usada para cometer algum tipo de crime. Ponto. Tá na hora da gente colocar uma legislação definitiva, porque nós já tivemos lá em 2005 a decisão do povo brasileiro pelo armamento. As pessoas decidiram num plebiscito de que as armas deveriam continuar valendo, a posse das armas. E aquilo não foi respeitado até hoje. Então tá na hora de fazer uma lei de verdade, discutida sobre a posse de uma arma aqui no nosso país. Lembrando que a população decidiu pelo sim de se manter a arma na mão das pessoas, dos civis.
Tem que ter regras muito bem determinadas, muito bem claras, punições também asseveradas. Mas as pessoas decidiram pelo sim. E a vontade da população, nesse caso, ela precisa ser respeitada, porque você fez por uma via legal de um plebiscito. Era o referendo das armas, né? Não era nem um plebiscito, era o referendo das armas. Isso não foi respeitado até hoje. Então tá na hora do legislador se debruçar sobre esse assunto, que tomou muita importância no nosso país nos últimos tempos, e resolver. Repito, eu não gosto de arma. Eu não quero ter arma. Mas eu não posso inibir ou coibir o seu direito de querer ter. Essa é uma decisão sua. A minha é de não ter. Mas se um dia eu quiser ter, eu quero ter o direito de tê-la. Simples assim, gente. Não tem que ter discussão sobre isso. Mas a decisão do Gilmar, nesse ponto, é correta. O decreto é válido. Ele tem que ser cumprido, assim como os outros que liberavam também eram cumpridos. Questionaram na justiça e ninguém conseguiu tirar do Bolsonaro. Mas está na hora de sentar e fazer legislação definitiva sobre esse assunto, Rafa.